do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma semana com o programa da Palavra ao Coração, né? Enquanto os nossos apresentadores oficiais estão de licença, a gente segue aqui, né? Continuando com o programa e hoje mais um tema especial. A gente vai hoje entender, conhecer, né? Como estudar mais a Palavra de Deus aqui, né? Sim, eu estou muito animado, viu, Dani? Tá animado, pastor? Estou, principalmente pelo nosso convidado também. Juntando esse tema e esse convidado, já sei que eu vou sair daqui aprendendo muita coisa hoje. Eu não sou nem digna de estar aqui apresentando esse programa, mas vamos aprender muito essa noite, né? A gente está aqui mais uma vez, né, com o evangelista Wiltemar Silva. O Wiltemar, ele é professor, teólogo, ele é líder da nossa rede de ensino e desenvolvimento de líderes e também é coordenador do nosso estudo bíblico aqui da cidade, né? Wiltemar, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Bom estarmos aqui de volta. Amém. Então, a gente já teve um programa, né, falando um pouco sobre a nossa vida devocional, né? A gente falou um pouco sobre isso, muito as bom. disciplinas com o irmão Tarcísio, foi muito bom, muito esclarecedor. E aí a gente vai trazer hoje esse tema um pouco mais profundo, que é de estudar a palavra de Deus, né? Que é tão importante. Não? Então, a gente vai compartilhar um pouco sobre essa questão da Bíblia, de como a gente se aprofundar da Bíblia, então tirar as dúvidas de vocês de forma prática, de como a gente pode ser ainda mais conhecedor da palavra do Senhor. Amém? E aí, para começar, né, fazendo esse link aí com a nossa vida devocional, e o tema: é possível a gente estudar a Bíblia profundamente só com o nosso tempo devocional? Bom, sem dúvida, talvez um dos melhores momentos de estudo da palavra de Deus é o estudo devocional, né? Agora, para que a gente possa se aprofundar, a gente precisa associar vida devocional com um tempo de meditação. Isso vai fazer muita diferença, né? Meditação, tempo de solitude, e aí, isso quando associado à vida devocional, isso traz uma profundidade muito maior. Mas para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo, na maioria das vezes nós precisamos de ajuda no sentido de bibliografia, de estarmos ouvindo outras pessoas, seja através de ministrações ou mesmo em uma sala de estudo teológico. A gente vai já falar um pouco sobre essa questão, né, do estudo. Pastor, como é que a gente consegue vencer a preguiça, né? O Wiltemar falou um pouco de reservar o tempo, falou um pouco da importância da gente meditar, mas como é que a gente consegue vencer a preguiça, né, e realmente tirar esse tempo de leitura, de meditação e de estudo bíblico? É uma boa pergunta, eu também gostaria de saber. Mas vamos perceber o seguinte: realmente hoje nós temos um grave problema quando a gente pensa isso em realidade brasileira. Nós temos uma média de leitura muito baixa de livros por ano no Brasil. Graças a Deus, as igrejas evangélicas, elas acabam sendo uma ilha, né? Onde nós estamos acima da média nacional, os evangélicos, né? Tanto pelo apreço pela palavra, né? E outros livros que acaba trazendo ali de leitura. Então, a preguiça, como vencer uma preguiça para ler, é realmente se esforçando, trabalhando na leitura. A disciplina para ler. É você colocar no coração que vai ler e você se mover, ainda que sem vontade, começar a fazer, até que esse desejo, esse prazer comece a surgir, né? Daqui a pouco você vai perceber que isso vai estar presente na sua vida de forma muito natural. E aí você não precisa começar lendo, por exemplo, o livro de Apocalipse, se não é um livro que lhe atrai e que vai trazer uma série de dificuldades de compreensão para você. Mas você pode se identificar com um dos tipos de literatura nas Sagradas Escrituras e começar por esse, né? O que te chama mais atenção? Você gosta de conhecer as origens? Começa lá pelo livro de Gênesis, vai lendo aos poucos, não precisa estar lendo demais, mas vai lendo
o que é mais importante é a constância do que a quantidade. Seja constante, leia diariamente, ainda que pouca quantidade, mas leia diariamente. Tenha essa disciplina, que aos poucos essa constância vai te levar a querer porções maiores. Se você, eu gosto mais de algo mais poético, você tem um livro de Salmos, né? Você tem um livro, eu gosto de coisas mais práticas, comece por Provérbios, né? Comece por Tiago. Eu quero mesmo assim, a história de Jesus, isso me toca de forma tão especial, eu gosto tanto. Ler Evangelhos. Então você tem uma série de possibilidades de leitura dentro do texto sagrado, né? Desde livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, né? Doutrinários, a respeito do fim das coisas. Então, vai escolhendo um que você tem um coração mais inclinado e começa a ler. Daqui a pouco você vai ter curiosidade e desejo de ler outros tipos de textos também nas Sagradas Escrituras. E vale ressaltar, né, que essa questão da preguiça, né, da leitura, ela tem muito da questão cultural, né? Sim. Como foi falado, o Brasil é um país de pouca leitura, né? E embora o pastor tenha falado acerca da igreja como sendo uma ilha, né, isso não se dá porque na igreja também se leia muito, mas porque infelizmente o nível de leitura no Brasil é muito baixo, né? Muito baixo. Mesmo assim, com relação à igreja, em que há realmente pesquisas que evidenciam que se ler muito mais, né, que os crentes leem muito mais do que a média nacional, também há pesquisa em que apenas 10% dos crentes leem a Bíblia toda. Então, que é muito baixo. É né? muito baixo. Então, mesmo essa evidência de que há um nível de leitura muito maior por parte dos crentes, isso não é, de maneira nenhuma, algo que deva ser evidenciado como sendo ainda um nível de leitura alto. Na verdade, é que comparado com a média do Brasil, né, nós lemos bem mais, mas precisaríamos ler muito mais até. Verdade. Mas isso se dá exatamente porque a gente vem dessa cultura brasileira de pouca leitura, né? E aí, como disse o pastor, sem dúvida, para a gente vencer isso, né, precisa realmente de ter uma disciplina, e a porta principal é essa, né? Começar por algo que nos atraia. Se a gente não tem hábito de leitura, né? Alguém que nunca leu um livro todo, então tem que começar com um livro da Bíblia também, pequeno, né? Para que comece lendo, vencendo essa etapa de conseguir ler um livro todo. E aí, aos poucos, vai, a partir dessa disciplina, vai cada vez mais se interessando pela leitura, vai vencendo essa preguiça, que, na verdade, é muito mais um efeito, né, dessa prática nacional de pouca leitura, ou dessa falta de prática, né, de leitura, e que, portanto, aquilo que é preguiça, muitas vezes, é falta, inclusive, de incentivo. Então, assim, já deixando aqui baseado nessas pesquisas, esses dados alarmantes que vocês compartilharam, né? Essa missão, o desafio, se você não leu a Bíblia toda, né, o primeiro desafio para estudar mais a palavra de Deus é ler a Bíblia por completo, né, por inteiro. Acho que é um pontapé inicial de um estudo da palavra profundo, muito importante, que muitos crentes deixam para lá, né? Vão para os recursos e acabam esquecendo dessa questão de ler a Bíblia por inteiro, por completo, né? Verdade. Ler muitos livros, muito que outras pessoas acreditam, né? Mas não leem a própria fonte, né? Nós não estamos querendo aqui lhe chamar a uma leitura exclusiva das Sagradas Escrituras, né, Itemar? Mas também, se você for escolher também ler só fontes extras bíblicas, é melhor que você só lê a Bíblia, não é? Mas o que nós estamos querendo chamar você a ter uma prioridade pelo texto original e, claro, você também ter outras leituras, né? Textos, comentários, livros de história da igreja, livros de doutrinas, vários livros que você pode estar lendo, né? E conhecendo, e deve fazê-lo, mas nunca fazer o caminho inverso, né? Vim da visão de outras pessoas para a Bíblia, vim da Bíblia
e depois você poder ler outros livros também. Essa questão da leitura da Bíblia toda, né, ela é um dos principais pontos no que diz respeito ao estudo da palavra, né? Porque quando nós lemos a Bíblia toda, isso nos possibilita uma visão panorâmica da Bíblia. Verdade. Né? E aí então essa primeira leitura da Bíblia toda, ela vai apenas nos dar um panorama. Depois que a gente tem esse panorama geral da Bíblia, aí é interessante que a gente passe mais tempo em cada livro e aí, como já falamos, começar por um livro que realmente interessa. Se você gosta de história, começa por um livro histórico. Se gosta de poesia, começa por um livro poético. E isso a Bíblia ajuda, porque a Bíblia, na verdade, tem uma série de literatura diferenciada, né? Desde história, poesia, profecias, e aí a gente pode ir iniciando por aquilo que nos atrai mais. Né? Tem até romance, né? O livro de Tem Ruth, romance, de né? Esté também não deixa de Isso. ser. E isso, portanto, nos possibilita a darmos o início por aquilo que vai realmente nos atraindo e, consequentemente, a gente vai, como a gente costuma dizer, ganhando gosto, né? Para continuar lendo a palavra de Deus. E aí depois, no passo seguinte, passando da leitura para o estudo propriamente dito, onde a gente concentra mais tempo tentando cada vez mais compreender a palavra. Pronto. Então, digamos que nós chegamos nesse estágio aí de nos aprofundarmos ainda mais. Que recursos a gente consegue ter, a gente pode consultar, a gente pode buscar para que a gente possa ter uma profundidade ainda maior nesse conhecimento da palavra de Deus? Se nós pensarmos em um estudo pessoal, né, hoje a gente tem muitos recursos, né? Houve uma época que realmente era difícil para alguém sozinho estar se aprofundando na palavra. Hoje, além da literatura, né, escrita, você tem hoje os recursos da mídia, né, da internet, que pode ajudar muito a compreender. Claro que na internet precisa ter sempre o cuidado de que fontes, né, vai se estar absorvendo no que diz respeito a um auxílio à leitura e estudo da palavra. Mas hoje, sem dúvida, nós temos muito mais recursos disponíveis e gratuitos, né, que pode... Inclusive nosso programa, né? Isso. E outras fontes, né? Hoje também, até com essa questão da pandemia, as igrejas investiram muito na questão de vídeos, inclusive nessa área do ensino, do estudo da palavra. Então, hoje você tem muitas outras fontes que podem ajudar tanto a aprofundar o conhecimento, como também a tirar dúvidas, né? Isso sem falar das obras literárias, né? Que, sem dúvida, é extremamente importante. Comentários bíblicos, históricos, né? Que nos ajudam a compreender melhor as Escrituras. Verdade. Fazer uma biblioteca básica, não é, professor? Fazer uma biblioteca básica de livros de referência também ajuda muito como recurso auxiliar no estudo, né? Isso também hoje, para essa geração mais nova que não está habituado muito à leitura de livros físicos, hoje você também tem as bibliotecas digitais, né, para o pessoal que está mais vivendo já no mundo da internet, dos recursos digitais. Hoje você também tem bibliotecas digitais que podem lhe ajudar, mas ainda é muito interessante a biblioteca física, né? Onde você tem algumas obras de referência que possa estar ajudando. Mas, basicamente, você precisa, além da Bíblia, né, em várias versões, de preferência, Perfeito. um bom dicionário, e aí, aos poucos, vai ali fazendo um acervo de comentários que possa ajudar
né, a compreender melhor as Escrituras, a tirar as dúvidas à medida que vai se aprofundando no conhecimento da palavra. Quem vai começando assim, um bom dicionário, um atlas, livros de panorama, né, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, o panorama bíblico, é um bom começo, né? Antes dele começar a entrar em áreas mais específicas, porque ele passa a ter uma visão geral, né, pegando esses panoramas, né? Sem dúvida, e até para aquilo que a gente está falando da questão às vezes, do pouco hábito de leitura, então um comentário que dá um panorama geral da Bíblia, em que os comentários são bem mais curtos, né, mais objetivos, em textos mais específicos, e aí também ajuda nesse sentido, né, já que a gente tem alguns comentários um pouco mais exaustivos, né, e aí fica um pouco mais para frente, à medida que o hábito de leitura vai aumentando, e aí vai se aprofundando em obras mais aprofundadas e mais exaustivas, né? Então, começar por um comentário, panorama geral da Bíblia, né? Tipo, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, e em que você tem comentários mais curtos, mas que já vai dando uma clareada, né, naquele que está começando a estudar a palavra de Deus. E aí, como eu disse, à medida que vai se aprofundando na leitura, vai também adquirindo obras mais profundas que pode ajudar aí a desenvolver não apenas o hábito da leitura, mas desenvolver uma prática de estudo da palavra cada vez mais aprofundada. Então, nesse universo muito grande, né, que é de buscar mais a palavra, então vocês falaram de vários recursos aí. Eu queria fazer uma pergunta de um recurso específico. É obrigatório fazer alguma faculdade de teologia para ser um bom cristão? Bom, para ser um cristão, não, né? Certo? Se nós estivermos falando de alguém que realmente tem o interesse de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, então, uma faculdade, um instituto bíblico de referência que realmente se dedica à leitura da palavra, ao estudo da palavra, é extremamente importante para ajudar, né? Porque a maioria de nós não tem o dom de ser autodidata. Então, precisamos de pessoa que ajude. E, portanto, as salas de aula dos seminários, das faculdades, esse é o local ideal para quem realmente quer conhecer de forma mais profunda a palavra de Deus. Para ser um cristão, não. Para ser um cristão, tem que investir mesmo em uma vida devocional de leitura e de oração com o Senhor, né? Mas se quiser realmente se aprofundar no conhecimento da palavra, sem dúvida, uma das ferramentas mais eficientes é realmente as salas das faculdades de teologia e dos seminários, por conta do auxílio tanto do professor, como dessa convivência acadêmica com outras pessoas, tanto no que diz respeito à experiência do estudo propriamente dito, como das trocas de experiências da vida, né, na sala. Então, sala de aula de teologia enriquece muito. E eu acho que é importante até a gente reforçar a questão da EBD, né, da escola bíblica, né? Então, há quantos anos a escola bíblica tem transformado realidades e ajudado tantos cristãos, né, não tanto na história da nossa igreja, né, Assembleia de Deus, como de outras igrejas, a terem fundamentos sólidos, né? Então, muito do que eu sou hoje, do que eu conheço da palavra de Deus, é fruto das escolas bíblicas dominicais, né? Algumas igrejas já não são mais aos domingos, mas é um recurso gratuito, né, que possibilita um crescimento muito grande da palavra de Deus e que eu percebo que hoje está cada vez mais desprezado, né? Parece que as pessoas não valorizam tanto. Grande parte da minha formação bíblica, teológica, ela veio da escola bíblica dominical, né? Isso foi tão importante na minha preparação, e isso, na verdade, por muito tempo foi a escola bíblica das Assembleias de Deus, né? Foi o seminário, digamos assim, das Assembleias de Deus, né? Depois que vieram os seminários como nós temos hoje, nessa formação mais acadêmica. Mas essa minha formação foi tão boa, bíblico-teológica, na escola bíblica dominical, que quando eu cheguei no seminário,
eu estava pedindo mais do que eles estavam dando, para você ter uma ideia. Então, a escola bíblica dominical, existem igrejas que são privilegiadas por ter uma escola bíblica de um excelente nível. E, como bem pontuou a Daniele, é uma escola gratuita, em que você pode se abrir a aprender e crescer, né? Claro que depende muito de você, para que você não seja só um ouvinte, mas esteja trabalhando as temáticas que foram expostas ali pelo professor e fomentadas em sala de aula. Inclusive, hoje, como o Itamar falou, né, com todas as mudanças que a gente teve, a gente está disponibilizando nas nossas escolas bíblicas, no YouTube também. Então, se você pesquisar, você vai encontrar várias aulas, né, de livros aí, os últimos poéticos, para você aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? E agora eu queria perguntar para vocês, de uma forma um pouco prática, né? Eu descobri que eu tenho um chamado para ser mestre, né? Ou para a palavra de Deus, ou para ensinar, ou para pregar, né? Existe uma preparação específica nesses casos? A gente aqui tem um caminhar, né? Na cidade a gente tem um caminhar específico, a gente tem uma trilha de capacitação dentro da nossa própria escola bíblica, e a gente tem aqui o professor Itamar, responsável pela rede de ensino e desenvolvimento de líderes, e ele pode compartilhar um pouquinho com a gente esse caminhar de preparação para aqueles que têm desejo de servir nessa área, né? E, claro, existem níveis de mestres, né? Em que nível que eu quero servir, né? Claro, se você quer servir como mestre dentro da escola bíblica, nós vamos requerer um nível de conhecimento bíblico e de piedade, né? Se você deseja servir como mestre no seminário, claro que vai se exigir um rigor maior na questão do conhecimento acadêmico. Se vai para uma faculdade, lecionar numa faculdade de teologia, esse rigor acadêmico ele vai crescendo e, claro, junto com isso, é requerido, claro, uma vida de piedade, nessa conjugação. E o pregador é um dom. Então, toda a formação que a gente tem, ela vem para poder sedimentar e consolidar o crescimento do conhecimento da palavra, para que ele tenha subsídio, substância, para poder ministrar a palavra de Deus, né? Para que ele não tenha um dom e não tenha um conteúdo para entregar, não é, professor? Isso é muito importante ressaltar, né? De que, primeiro, a gente tem que considerar o dom, né? O chamado de Deus, né? Não é só a pessoa querer ser, né? Precisa ter um chamado de Deus para atuar, seja em qualquer área ministerial, né, na igreja. E aí a do ensino não é diferente, né? O próprio texto bíblico fala de que Deus deu para mestres, né? Então, né, não é simplesmente o querer, e sim reconhecer que há realmente um chamado, tem um dom dado por Deus para desenvolver aquele ministério. E aí a igreja, como corpo de Cristo, procura ajudar aquele que tem o dom, né, dando a ele ferramentas, né, para que ele possa desenvolver ali um ministério e o seu dom possa realmente abençoar o corpo de Cristo, que esse é o propósito dos dons concedido pelo Espírito Santo a cada um, né? O Espírito Santo concede dons para o aperfeiçoamento dos santos, né? E aí a igreja tenta cooperar para que essa pessoa possa desenvolver da melhor maneira possível. Como disse o pastor Ilquias, o primeiro aspecto mais relevante é o da piedade, né? A pessoa realmente compreender, né, de que não é o conhecimento em si que vai fazer dele um mestre, mas uma vida de devocional, uma vida realmente comprometida com o Senhor, compreendendo que aquele chamado tem um propósito muito específico da parte de Deus. Ele está ali para cooperar com o corpo de Cristo, ou como diz o apóstolo Paulo, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? E aí, só reforçando o que o pastor Ilquias disse, então a gente procura
desde a escola dominical, né, que além de ser uma escola bíblica, é também uma escola de preparação exatamente para, não apenas para professores, mas para todos aqueles que se sentem vocacionados em uma área. A escola dominical procura ajudá-lo nesse sentido de que ele possa desenvolver. Para isso tem uma trilha, né, de capacitação, e aí cada um vai sendo direcionado para aquilo que o Senhor tem chamado, né? E também, como disse o pastor Euquias, é claro que para cada etapa, que tipo de ministério quer desenvolver, em que nível de mestrado, né, digamos assim, a pessoa quer chegar, portanto, existe cada vez uma dedicação maior, né, e a busca daquela pessoa por alcançar aquele nível, né? Então, se você quer ser um professor de escola dominical, existe uma preparação para isso. Se quer chegar a ser um professor de um seminário, obviamente que existe um outro nível de preparação, né? E se chegar à condição de um professor de faculdade, obviamente que aí exige também um nível maior de preparação. Então, cada um pode desenvolver o seu ministério e cada um pode estar sendo preparado para aquilo que ele compreende que é o chamado de Deus para a sua vida, que isso eu gosto de reforçar, né? Que é saber qual é o chamado, aonde Deus não apenas tem te colocado, mas aonde Deus quer te levar. E aí você tem que estar disposto a ir realmente se dedicando e não apenas atendendo o chamado de Deus, mas correspondendo no que diz respeito à preparação. Muito bom. Não apenas onde Deus tem te colocado, mas onde Deus quer te levar, né? É muito importante porque às vezes a gente recebe aquilo de Deus, né? Percebe um direcionamento do Senhor e a gente acha que Deus vai dar tudo pronto, né? Mas a gente precisa buscar, fazer a nossa parte, buscar conteúdo, né? E muito bacana esse programa, né? Deu vontade de estudar mais a palavra de Deus. Então, é um prazer receber mais aí um mestre, né? E um doutor da palavra, que também é nosso pastor, para falar um pouco sobre esse tema tão bacana, sobre estudar mais a palavra de Deus. A gente quer encorajar vocês a buscarem mais conhecimento da palavra de Deus, né? A gente vai ficando por aqui, né? Mais um programa da Palavra Coração. Muito obrigada, Itamar. Eu queria só reforçar uma coisa que eu acho muito importante, né? É que um dos fatores principais para quem quer estudar a palavra de Deus é se colocar diante da palavra de Deus como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, como sendo palavra de Deus, né? Glória a Deus. Porque algumas pessoas querem apenas fazer um estudo intelectual, né? E, na verdade, se a gente quer estudar a palavra de Deus, a gente tem que encará-la como palavra de Deus, tá certo? Isso é um diferencial muito importante. Glória a Deus, que bênção. Então, semana de bênção para você, até o próximo programa. Estude a palavra de Deus na sua vida pessoal e devocional. Estude na escola bíblica. Quer ir mais adiante? Se matricula aí no curso básico de teologia, ou avançado de teologia do seminário, ou quem sabe aí fazer uma faculdade de teologia. Deus abençoe. Amém. A gente vai ficando Amém. Nós vamos ficando com mais um programa da Palavra Coração, né? Na próxima semana a gente vai trazer um tema bem especial, batalha espiritual. Na próxima semana nós vamos estar de volta com os nossos apresentadores oficiais. Então, se você já tem alguma pergunta sobre esse tema, já deixa aqui nos comentários, já manda no WhatsApp da nossa igreja. A gente quer conversar, entender um pouco mais da batalha no campo espiritual, né? Então já deixa. Não esquece de curtir nosso vídeo, de comentar, dizer o quanto você aprendeu, compartilhar com outra pessoa, tá? Tudo isso vai ajudar com que o nosso vídeo ele alcance mais pessoas, abençoe mais vidas e assim a gente cresça, né? Transformando aí o nosso coração através da palavra de Deus. Até mais, Deus abençoe vocês.